Salve rapaziada aqui desse canal, quem fala é o João Pedro, mais conhecido como Shadow ou por você como o Obcecado. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você como a indústria do entretenimento te controla, te manipula e molda os seus sonhos, molda as suas ações, seus pensamentos e etc. E de quebra eu vou mostrar como você consegue se livrar disso, começar a fazer coisas difíceis e coisas que você realmente quer fazer, que está dentro de você, que você realmente quer fazer aquilo, não alguma coisa que você foi manipulado para fazer ou manipulado para gostar, beleza? Então, vamos embora. O estilo do vídeo vai ser simples, não vai ter muito corte, tá? E eu vou aqui mostrar o meu Figma, que você está vendo agora é meu Figma. E aqui é simples, é uma tela em branco, uma tela em preto, na verdade, né? E aqui eu tenho meu lápis, onde eu vou rabiscar por cima das coisas e vou falando com você. Tudo bem? Então é isso. Nessa parte do vídeo aqui eu vou te mostrar as 3 formas de ser alterado. E a primeira forma de ser alterado, a primeira forma que usam para te alterar, né, é a estratégia do arquétipo retraído. Qual que é a estratégia do arquétipo retraído? Veja bem, primeiro a gente precisa saber o que é um arquétipo. Um arquétipo, de forma simplificada aqui, é literalmente uma personalidade, tá bom? Então, um arquétipo retraído é uma personalidade retraída. O que eles fazem? Eles invocam a você uma personalidade retraída nas suas ações, nos anúncios, nos filmes, nas séries e etc. Então, aqui em cada uma das estratégias, eu deixei esses exemplos e a gente vai começar pelo exemplo do anúncio da Marlboro, tá? Esse aqui é um anúncio antigo que tinha aqui no Brasil da Marlboro. E aqui diz: venha ao sabor de aventura e liberdade, venha à terra de Marlboro. Muito bem, aqui eles literalmente utilizam uma imagem de um vaqueiro fumando um cigarro, a caixinha do cigarro e esse textinho aqui. O que é que acontece? Uma pessoa que está morgada no sofá dela, olha para esse vaqueiro aqui, olha para o quanto ele é legal, digamos assim, o quanto ele é descolado, digamos assim, e ele pensa: eu posso ser como essa pessoa, eu me identifico com essa pessoa, eu gosto de aventura e liberdade. Então, quando a pessoa se identifica com um anúncio, uma propaganda, é porque essa propaganda utilizou um arquétipo que estava retraído dentro dessa pessoa. A mesma coisa que acontece com os filmes de Hollywood, séries e etc., que literalmente são pagas para colocar atores descolados, atores bacanas, maneiros, atores e atrizes, tá? Fumando um cigarro. Simplesmente o cara tá saindo de uma casa ali, onde a casa tá pegando fogo, vai explodir, ele pega um cigarro e acende. Nossa, meu Deus, dá aquela cena toda de, nossa, que cara descolado, enfim. As pessoas sentem isso dentro delas e se sentem identificadas com o arquétipo que está dentro delas, entendeu? Às vezes as pessoas podem até não se identificar diretamente com a pessoa, mas achar ela legal, achar ela descolada, consegue fazer ela conseguir tomar o hábito de fumar o cigarrinho, de comprar o produto, entendeu? Então é a mesma coisa que acontece com o Thomas Shelby, né, da série Peaky Blinders lá, onde o cara é totalmente descolado e ele fuma cigarro. Todo episódio ele fuma cigarro, basicamente pelo episódio inteiro ele sempre tá com algum cigarro na boca ou bebendo álcool, né? E isso é literalmente proposital. Eles fazem isso para lucrarem em cima de você, tá bom? A Hollywood, a indústria de Hollywood, ela é paga por indústrias de cigarro para aparecer um cigarro ali, entendeu? Então isso não acontece só com cigarros, tá? Isso também acontece com filmes. E aqui você pode entender melhor o que eu tô querendo dizer. Nesse filme aqui, Marte Supreme, você pode até ou não ter visto ele, é um filme novo que lançou agora em 2026. E esse filme aqui, ele fala a história de um cara que gosta de ping-pong, veja bem, ping-pong, e ele é super, ultra egoísta, orgulhoso, e é um cara que tem muita fé no que ele tá construindo, no que ele vai fazer jogando ping-pong. Então, o que é que acontece? Esse filme aqui, ele foi um sucesso, tá? Ele foi um sucesso, calma. Ele foi um sucesso. Marty Supreme se torna a maior bilheteria mundial da A24, né? Ele foi um sucesso em vários cinemas, teve estouro de bilheteria,
Agora você pensa, como um filme que fala sobre ping-pong, um cara fascinado por ping-pong, pode estourar bilheteria, pode fazer um monte de gente querer assistir o filme do cara jogando ping-pong. Por quê? Porque esse cara, ele carrega arquétipos retraídos. Ele carrega o ego, ele carrega o orgulho, ele carrega a fé. Você lembra quando você era criança e você achava que conseguiria conquistar todos os seus sonhos? Provavelmente até hoje acha. Provavelmente não, né? É pouca chance disso acontecer. Mas aquilo virou um arquétipo retraído dentro de você. E quando aparece alguma personalidade forte, alguma personalidade escrita, alguma personalidade que foi escrita para ser forte e para ter todos os seus arquétipos retraídos do seu passado, lá pelos seus 7, 8 anos, quando o seu cérebro começou a se desenvolver e etc., esses arquétipos, ao longo da sua vida, depois que você esqueceu deles, eles ficaram retraídos dentro do seu subconsciente. O que as pessoas fazem? O que as elites do entretenimento fazem? É personificar esse arquétipo dentro de você. E isso muda a sua decisão. Isso muda o que você pensa de você hoje. Isso muda as suas ações. Isso muda o que você gosta e o que você não gosta. Enfim, essa é a primeira forma de ser alterado, beleza? Então a segunda forma de ser alterado, a gente vem no FOMO, tá? Muita gente pode conhecer o FOMO. O FOMO, ele significa, né, ele vem de Fear of Missing Out, que traduzindo para português é um medo de estar de fora. Deixa eu ver se tá certo. Tudo certo aqui com a gravação, tá tudo certo. Beleza. O medo de estar de fora, ele acontece muito com adolescentes, tá? E até com adultos, tá? Acontece todo mundo, tá? Um desses exemplos, de novo, é o cigarro, tá? Um exemplo do FOMO é o cigarro. Por quê? Porque eu estou usando o cigarro aqui como exemplo de um FOMO também. Não é porque... Também é, mas também não é porque você vê uma pessoa fumando e você vai querer fumar, porque você viu alguém fumando. É claro que isso se encaixa nessa estratégia aqui, mas o que a gente vai falar agora não é sobre você ser influenciado diretamente pela ação de uma pessoa, e sim pelo simples medo de estar de fora. Por exemplo, quando alguém fuma pela primeira vez, a pessoa tosse. A pessoa não gosta da cinza entrando na boca dela. É biológico, tá? O seu corpo, ele não serve para fumar. O cigarro é uma coisa que os humanos inventaram, coloca na boca, puxa e sai fumaça, tá? Entra nicotina, vai nicotina para o seu cérebro e etc. E o que acontece? Da primeira vez que a pessoa começa a fumar, ela não gosta, ela tosse, ela passa mal, ela pode até passar mal. Só que o que acontece? Na rodinha dos amigos, vai estar todo mundo fumando. E aí essa pessoa, mesmo que ela não goste, naquele momento, ela já experimentou a nicotina, entendeu? Então, se em outro momento ela voltar a fumar, já era, entendeu? Ela viciou. Ela começa o vício dela em nicotina. A nicotina vai ficar forte no cérebro dela e aí ela vai ter que ficar fumando repetidamente, porque o cérebro dela já pegou dependência disso, né? E aí eles fazem isso tanto no cigarro quanto no álcool. Eu coloquei aqui uma foto de um 51 aqui, né? Isso aqui, porque isso aqui é horrível, o gosto é horrível e o único motivo para alguém tomar isso aqui é literalmente o vício em álcool. Então quando você vê ali o pessoal, a rodinha bebendo, você vai e bebe também. Você acha ruim pra caralho. E aí você não bebe, né? Fica sem beber, mas aí em outra ocasião você volta a beber de novo. E aí você cai no vício. Entendeu? Aqui eu deixei aí duas fotos de como funciona a sua mente. Eu pesquisei no Google e tirei esses prints aqui. Com a bebida, sem a bebida e como a nicotina influencia na tua cabeça, né? Na tua mente, beleza? E aqui a linha de raciocínio é simples, tá? As pessoas começam a fumar, começam a beber, só que na mente delas a droga faz a ideia mudar, mas na mente delas, quando elas estão começando, elas sabem que elas não deveriam estar ali, elas não deveriam estar consumindo aquilo que elas estão consumindo, enfim, elas não deveriam estar fazendo parte disso tudo. E o que acontece? Ligando isso, a gente consegue conectar com o meme atual. Um meme, tá? Não com uma droga, e sim com um meme. Sabor energético. Sabor
energético, tá? O sabor energético é literalmente o exemplo perfeito do FOMO. O Toguro, criador do sabor energético, começou a falar sabor energético, desde 2023 até hoje, repetidamente, várias e várias vezes. Até que uma pessoa escutou ele falando sabor energético, foi lá e repetiu, sabor energético? E aí ele falou sabor energético. E aí outra pessoa que estava vendo os dois falar sabor energético, viu os dois falando sabor energético, falou, não, eu não posso ficar de fora, eu vou falar também sabor energético. Aí eles foram lá e gravaram, e aí aconteceu o que aconteceu. Uma cadeia de FOMO por toda a parte. As pessoas falam sabor energético, sendo que isso não faz nenhum sentido. Sabor energético, entendeu? É claro que tem um sentido por trás, né? Que é uma bebida alcoólica com sabor energético, mas entende que entende que isso foi um gatilho para desencadear tudo? Se não fosse o FOMO, bom, se não fosse o FOMO, o meme não teria estourado, né? Enfim. Bom, a terceira forma e a última de alterar quem você é colocando você contra você mesmo, tá bom? E esse colocando você contra você mesmo é literalmente a adaptação do entretenimento na biologia humana, tá? E eu vou explicar isso aqui. Olha, um ser humano, tanto na Idade da Pedra quanto hoje, pode sobreviver por semanas, tá bom? Semanas sem comida desde que tenha acesso à água, beleza? Então, um ser humano na Idade das Pedras, na Idade da Pedra, né? Ele sobrevivia por semanas sem comida. É claro, porque existem. Porque antigamente não existia, pô, cobertor. E aí eles tinham que ficar dentro da caverna e aí vinha a gelo pra caralho, né? E eles tinham que, pô, ter água, né? Só pra eles beber, pá, e ficar de boa até o frio passar e eles conseguirem sair pra caçar alguma coisa. Então antes tinha escassez de comida e eles conseguiam sobreviver sem comida, semanas sem comida. O que que acontece com você hoje? Por que você não consegue mais sobreviver semanas sem comida, mesmo que você tenha acesso à água? Eles conseguiam sobreviver sem comida por muito tempo porque o nosso corpo humano biologicamente tem um sistema de preferência de economia de energia. O nosso corpo humano não, o nosso cérebro, ele tem um sistema de preferência de economia de energia. Entre escolher uma coisa que vai te poupar energia e outra coisa que não vai te poupar energia, outra coisa que vai fazer você gastar energia, você com certeza, olhando por esse ângulo, olhando pela mente primitiva, vai escolher não gastar energia, poupar energia, né? O scroll infinito foi projetado para eliminar paradas naturais. Você não escolhe consumir, você só continua, entendeu? Então não é nem o vício em dopamina. É também o vício em dopamina, né? A dopamina dos vídeos entrando ali na sua cabeça, aquilo tudo colorido passando por você. Mas a ideia aqui que eu quero colocar na sua cabeça é que eles utilizam o sistema do seu próprio corpo, tanto o sistema da dopamina quanto o sistema de economia de energia, para mudar as suas ações, para fazer você escolher assistir o conteúdo deles, consumir o conteúdo deles, do que fazer algo produtivo para você, entendeu? Então, então o que que acontece aqui? A sua mente, ela vira isso aqui, ela vira literalmente isso aqui, ó. Você tem que ficar conectado o dia inteiro, porque você chega em um ponto que o seu nível de dopamina fica tão estragado e a sua preferência de energia fica tão estragada também, em poupar energia fica tão estragada também, que você literalmente precisa disso aqui para sobreviver. Não, você não precisa mais de água e comida, você precisa de celular, água e comida para você sobreviver. E o que eu acho mais engraçado disso tudo, que é uma observação que eu fiz aqui, é que olhando para esse ângulo de economia de energia, quando a gente olha para o formato do nosso telefone, o formato do nosso telefone que a gente vê hoje, ligado ao scroll infinito, né? Que é quando você faz literalmente isso aqui com o seu celular, você sobe a tela para cima. Eu fico me perguntando se foi uma adaptação ou se foi algo planejado desde o início. Porque olha o formato, eu não tô falando de scrollar, eu tô falando do formato do celular. Olha isso aqui.
Olha como é projetado para você segurar aqui. É literalmente pro seu dedão ficar aqui sobrando e você fazer isso aqui, ó. É literalmente isso. O seu dedão fica sobrando e você faz isso aqui, ó. Entendeu? Não é para você ficar com as duas mãos aqui, não dá certo. Só se você fizer assim. Não sei se você tá conseguindo ver aqui. Ver aí no negócio, né? Mas só se você fizer assim. Você fazer assim com o celular. Mas o jeito de usar certo é assim e o dedão fica de fora. E assim, esse movimento aqui não gasta quase nenhuma energia para você fazer ele, né? Enfim, uma observação aqui pode ter sido algo planejado desde o início, o que eu duvido muito, mas também pode ser uma adaptação aí da indústria, né? E de qualquer forma, agora vamos para a parte do vídeo onde eu ensino você a como não ser mais alterado, como fazer coisas difíceis e como fazer o que você realmente quer. Para você que aguentou me escutar até aqui e achou o conteúdo interessante, agora vem a bala mesmo, agora vai vir o ouro do ouro do ouro para você que ficou até o finalzinho do vídeo, tá bom? Então, é simples. Como que a gente resolve isso? Se quiser sim, tá? A gente entra nesse meme aqui, nesse outro meme. Eu tô colocando muitos memes aqui. Enfim, é porque é literalmente isso, tá? Se quiser sim, mano. Pra você que não conhece esse meme aqui, esse aqui é o Ramondino, tá? Esse cara aqui, ele ganhou o Mr. Olímpia. O Mr. Olímpia é um campeonato de fisiculturismo, onde as pessoas, elas precisam sofrer pra ter um físico bacana, né? Sofrer, entre aspas, né? Dói pra caralho. Você precisa continuar e você precisa querer, né? E aí foi perguntado a ele: eu consigo chegar no shape em tal dia? Eu consigo fazer isso? Eu consigo fazer aquilo? Ele falou: se quiser sim. Tudo que os caras perguntaram para ele: eu consigo fazer PPP? Eu consigo fazer PPP? Não importa o quanto era algo, vamos dizer, excessivo, tipo, eu consigo ficar no shape em uma semana. O cara perguntava isso pro Ramondino e o Ramondino respondia: se quiser sim, mano. Por quê? O que que o Ramondino sabe que a gente não sabe? É só querer mesmo, porque eu quero ter o shape. Eu aqui sentado na minha cadeira, rolando no meu celular aqui, eu quero ter o shape. Mas qual que é a parada? O que que ele quis dizer com se quiser sim? O que ele quis dizer aqui não é nada mais, nada menos do que o alinhamento entre a mente, a consciência e o coração. A mente representa o seu racional, né? Que é as suas ideias que vêm e vão, etc. O seu racional, seria bom eu estar no shape agora. Eu quero estar no shape agora no racional. Só que o meu coração representa os meus instintos primitivos, tá? Vamos pegar assim. O meu coração, quando eu vou treinar, ele sofre, ele bate mais rápido, ele entra em desconforto, ele entra em estado de alerta, né? E ele não quer que eu faça os exercícios que eu preciso fazer. Agora, a minha consciência é algo maior do que a minha mente. Quando eu falo a minha, eu falo da sua também, eu tô falando do corpo humano, tá? Do corpo humano não, mas sim do ser humano, do nosso ser aqui, entendeu? Então a ideia que eu quero te passar aqui é que quando você alinha a sua mente, o teu coração e a tua consciência, você consegue um poder que ninguém consegue tirar de você e que com esse poder você consegue fazer qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você quiser. Qualquer coisa que você quiser, você faz com o alinhamento dessas três coisas aqui, tá bom? E a prova disso, bom, sou eu, né? Eu sou a prova disso. E eu vou explicar mais pra frente um pouco. E também o nosso senhor indiano, Srinivasa Ramanujan, tá? Um matemático indiano que simplesmente foi revelado para ele, no seu sonho, uma fórmula matemática que simplesmente revolucionou a matemática no século XX, tá? O que que aconteceu aqui? O nosso querido indiano aqui, ele descobriu o que ele amava no coração dele, ele
queria fazer aquilo realmente no consciente dele, e o que ele teve que fazer para conseguir ter aquela visão que ele teve no sonho dele foi simplesmente alinhar a consciência dele com os objetivos dele, entendeu? Então, com isso, quando ele alinhou tudo, ele simplesmente sonhou com a fórmula matemática. Ele acordou, anotou e fez, simplesmente revolucionou a matemática no século XX com um sonho, entendeu? E aqui embaixo eu deixei um textinho onde eu peguei no Gemini, né? Foi um matemático indiano que, apesar da falta de treinamento acadêmico formal, entendendo? Ele não estudou na escola, ele não estudou na academia matemática. Ele realmente queria a parada. Ele foi e buscou fazer aquilo, ele estudou por fora, obviamente, e conseguiu o alinhamento desses três conjuntos aqui, desses três elementos, digamos assim, do ser dele. E aí ele conquistou, né, a fórmula matemática que ele tanto buscava. Tá bom, como isso já aconteceu comigo? Isso já aconteceu comigo quando eu simplesmente alinhei uma ideia de negócio que eu tive, o meu coração e o meu racional, que é a minha ideia de gerar valor, né? Eu tive uma ideia onde eu iria criar uma comunidade de um certo mercado, e aí eu ia gerar valor para essa comunidade, eu ia alimentar ela de público, eu ia alimentar ela de conteúdo com PDFs. Eu simplesmente peguei, criei uma comunidade no Telegram, eu fiz PDFs, eu não tinha ninguém nessa comunidade quando eu criei. E aí eu fiz PDFs, tá? Onde nos PDFs eu colocava estratégia X para o mercado. Aí eu fazia outro PDF, estratégia Y para o mercado. Eu gerava valor no PDF inteiro. O PDF inteiro era eu entregando conteúdo para a pessoa conseguir ganhar dinheiro com o mercado. E aí lá no final eu deixava o link da minha comunidade. O que acontece hoje? Eu tenho a maior comunidade do mundo desse mercado, tá bom? Para você que não sabe, eu sou mais conhecido no Telegram como Shadow, eu sou o dono da Conexão SMM, eu sou o dono da maior comunidade de SMM do mundo, e simplesmente algo como PDFs, fazer PDFs e divulgar eles em grupos de networking digital, conseguiu fazer eu destravar a minha cabeça para muitas outras coisas que eu poderia fazer gerando valor para essas mesmas pessoas. E aí eu consegui conectar essas pessoas que eu estava gerando valor a um fornecedor meu, entendeu? Então, eu consegui fazer todas essas pessoas que aprenderam a vender comigo a comprar de mim. E aí elas compraram de mim e venderam de mim. E fazem isso todos os dias. Porque eu gerei valor para elas. Enfim. Agora você me pergunta, da onde que eu tirei essa ideia? Eu simplesmente estava alinhado com o mercado, eu simplesmente estava querendo gerar valor para alguém e essa ideia simplesmente brotou na minha mente, entendeu? Eu não inventei desculpa, eu não inventei, nenhuma coisa para não fazer. Eu fiquei, trancado no meu quarto por muito, muito tempo, criando, fazendo PDF, escrevendo todos os dias quando eu chegava da escola. Ano retrasado eu estudava de manhã. Hoje eu estudo de manhã também. Ano retrasado eu estudava de manhã, eu chegava da escola. Eu chegava da escola e começava a escrever. Eu parava de escrever, eu chegava da escola, era tipo meio-dia, parava de escrever 8 horas da noite. Escrevendo. Eu tinha um notebook da minha mãe e eu ficava escrevendo. Hoje eu tenho a maior comunidade de SMM do mundo porque deu certo os meus PDFs, eles repercutiram muito, né? Vários deles repercutiram muito. E, bom, estamos abrindo outras frentes agora, também temos um canal no YouTube, onde ensina outras estratégias também, tudo 100% gratuito, entendeu? Então uma coisa simples, como um alinhamento, uma ideia alinhada na minha cabeça, alinhada com a minha mente, com o meu coração e com sei lá, o ser divino que tem dentro de mim, conseguiu fazer essa ideia brotar simplesmente na minha mente, e aí eu executei ela, né, e deu certo. Qual que é o outro exemplo que eu quero passar pra você aqui, que também é muito louco. Caramba, velho, tem cheio de... Não queria deixar esses negócios aqui, mas não vai ter como tirar. Enfim. Então, voltando aqui em cima, tem o nome de alguns escritores, né?
que existiram ao longo da história. Enfim, para provar um exemplo, para provar que esse negócio de consciência, que é alguma coisa acima da tua mente, não é balela, que eu estou inventando agora, não é uma coisa que eu estou inventando para exemplificar melhor para você, é uma coisa que realmente existe e funciona. É simples. Todos esses escritores aqui que estão aqui, eles criaram personagens nos livros deles, nos livros que eles escreveram, nos diários deles, enfim. Eles criaram personagens que conseguiam resolver os seus próprios problemas. Vocês conseguem entender isso? Deixa eu aprofundar mais. O escritor tinha um problema com alguma coisa. Um problema familiar, um problema, sei lá, algum problema na vida dele. E aí ele simplesmente abriu um caderno e escreveu um personagem que conseguia resolver o problema dele passo a passo. Ele estava travado nesse problema a vida inteira dele, era o problema da vida dele, um problema muito forte, e ele foi lá e escreveu, literalmente escreveu um personagem que ele conseguia passar por cima desse problema de boa, entendeu? E isso não é nesses casos específicos, tá? Qualquer ser humano consegue fazer isso aqui, qualquer ser humano consegue escrever um personagem que resolve os próprios problemas. Isso aqui diz muito sobre que a sua mente não está sozinha, tá? Essas pessoas aqui, com o alinhamento delas na escrita, na criação de personagem, no trabalho que elas têm, né? Elas escreveram livros onde os personagens desses livros resolviam os próprios problemas delas e aí elas aplicavam os feitos dos personagens dos livros e conseguiam resolver os problemas delas, dos personagens dos livros, entendeu? Então é isso. Enfim, esse foi o vídeo. Literalmente só isso. Vou cortar bem o vídeo. Falei que não ia, falei que ia ficar sem corte, mas eu vou ter que cortar bem o vídeo porque eu passei muito por cima de algumas coisas aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta alguma coisa aí embaixo. Segue o meu Instagram, o.obcecado, é o Instagram desse canal. Não tem Instagram do Shadow, que é o dono da Conexão SMM. Tem Instagram da Conexão SMM, que é Conexão SMM, ou a.conexão SMM, que é o Instagram principal, né? Enfim, é isso. Se você teve algum estalo na sua mente aqui com esse vídeo aqui, é isso. Tamo junto, é nóis. Até depois. Falou.